E vamos então ver hoje aquilo que podem ser algumas oportunidades interessantes para este ano de 2018. Como é natural, nunca é fácil em janeiro estarmos a fazer previsões para outubro, novembro, dezembro. Como sabem, os mercados não existem. Não existe nos mercados uma bola de cristal. É muito difícil fazer algum tipo de perspectiva e dizer isto vai subir, isto vai cair. Portanto, temos que nos basear em algo, temos que basear em alguma análise fundamental, em alguma análise técnica, para aí sim termos alguma perspectiva e alguma probabilidade de estarmos no sentido certo. Este relatório que eu vos vou mostrar hoje, ele também já foi enviado para vocês durante esta última semana, já desde a semana passada. É um relatório feito pela equipa de research da XTB. Eu vou passar, portanto, aqui estas ideias que vêm neste relatório. Claro, depois vamos também olhar aqui para outras oportunidades, também falar um bocadinho de ações e também das criptomoedas, que a XTB também vai disponibilizar. Isto é algo que já andamos a prometer há muito tempo, mas finalmente vai-se realizar. Portanto, vamos oferecer pelo menos a Bitcoin para negociação. Esperávamos que ainda fosse já esta semana. Infelizmente terá de ser na próxima, mas é algo que vai acontecer. E aliás, também é algo que depois vamos fazer um seminário também online, tal como fazemos com as matérias-primas todos os dias, fazer também com criptomoedas, que é um assunto que realmente está na ordem do dia, e principalmente agora com estas últimas quedas que tivemos. Já lá vamos falar delas. Vamos falar para elas mais no final, depois só de ver estas primeiras oportunidades. Portanto, fiquem por aqui. Então, olhando então aqui para o primeiro ativo falado, há o DNZD. Ora bem, há o DNZD. É um par interessante no sentido em que, como sabem, as moedas, as commodity currencies, portanto, as moedas de países produtores de matérias-primas e países exportadores que vivem muito da sua balança comercial, tendem a mover-se de uma forma muito, muito semelhante. Entre elas temos, por exemplo, o dólar CAD, o AUD dólar e o NZD dólar. Portanto, eles normalmente tendem sempre a negociar de uma forma muito semelhante. Esta primeira oportunidade que aqui falamos refere-se então ao desequilíbrio entre o AUD e o NZD. Ora, se eles andam muito semelhantes, vão sempre ter um padrão dentro deste género. Portanto, sempre a negociar em range. Portanto, já deixámos de ter este tipo de tendência, portanto, com estas quedas mais agressivas, portanto, com um desequilibrar, ou neste caso, um fortalecimento da economia neozelandesa face à economia australiana. Aquilo que nós temos assistido desde 2013 é essencialmente a uma grande lateralização. Uma lateralização essa que tem sido sempre feita tecnicamente de uma forma muito previsível, portanto, sempre entre esta resistência e este suporte, aqui mais ou menos entre a paridade e a zona dos 1,13, 1,14. Ora, nós estamos a circular aqui muito próximos dos topos. E tendo em conta aquilo que neste momento está a acontecer entre a economia australiana e a economia neozelandesa, espera-se que em 2018 possa existir aqui um desequilíbrio novamente, neste caso a favorecer a economia neozelandesa, e, portanto, trazendo o par para baixo. E, portanto, existem essencialmente 4 grandes razões para que isto possa acontecer, para que possamos então ter o AUD a desvalorizar face ao NZD, ou vice-versa, o NZD a ganhar força face ao AUD. Primeiro é a sua lateralização técnica, portanto, que vocês podem ver. Estamos agora no range superior dessa lateralização. Depois, é o preço das matérias-primas. Temos vindo cada vez mais a assistir à China a tornar-se cada vez mais competitiva ao nível da produção de certas matérias-primas que fazem concorrência com a Austrália. E isso tem sido patente de se ver, por exemplo, se vocês olharem para a balança comercial australiana, é uma balança comercial que não está a ter uma evolução tão positiva como está a ter
como está a ter a Nova Zelândia. E é aí que nós devemos também basear-nos na tentativa de encontrar estes desequilíbrios entre estes pares. E depois temos também as razões políticas. Portanto, nós tivemos eleições na Austrália, numa situação muito semelhante àquela que aconteceu em Portugal e agora na Catalunha, portanto, com uma espécie de geringonça também a ser formada na Austrália. E, portanto, tudo isso acabou também por pesar ao nível daquilo que podiam ser as políticas económicas do país. E, portanto, o AUD acabou por mostrar sinais de uma maior fraqueza agora na parte final do ano e que deverão continuar no próximo ano. Também na Austrália, na Nova Zelândia aconteceu isto, embora mantenha-se em governo o primeiro-ministro English. E portanto, todo este desequilibrar, não só da evolução económica de ambos os países, como a evolução política e aquilo que se espera que seja a política económica, a política monetária destes países, ou seja, é mais provável, isto trocando por miúdos é dizer o seguinte, é dizer que é mais provável que em 2018 exista um aumento da taxa de juros na Austrália do que propriamente, na Nova Zelândia do que propriamente na Austrália. E, portanto, é normal que passe a existir aqui um desequilíbrio entre estes dois pares. E aquilo que nós esperamos é então que haja uma tendência negativa deste ativo e venha então negociar para valores próximos mais da paridade. Portanto, nós temos aqui uma zona de suporte no gráfico semanal a conseguir travar uma queda deste ativo. Mas creio que acabará por ser quebrada no médio e longo prazo e, portanto, poderemos ter aqui, então, um breakout em baixa que nos levaria a ter um anular, no fundo, daquilo que foi a subida de 2017. Portanto, muita atenção, então, aqui ao AUD NZD para entradas curtas. Claro está, estamos a falar sempre de trades de muito longo prazo e quando assim é, devemos sempre tomar precauções, ou seja, alavancar-nos muito pouco, para também o nosso stop loss poder estar a uma distância mais alargada. E, portanto, aqui tentem nunca passar de 1% da vossa conta. E quando eu digo 1% da vossa conta, eu falo em margem, ou seja, se tiverem, por exemplo, uma conta de 10 mil euros, 1% haverão de ser 100 euros. E, portanto, neste caso, abrindo 100 euros de margem, neste ativo seria abrir 0,3 lotes, não mais do que isto. Isto para uma conta, obviamente, de 10 mil euros. Depois, tudo isso é proporcional. Se tiver uma conta de 1000, falaremos aqui de um trade de 0,03 lotes. Bom, o segundo ativo é, então, euro contra a lira turca. Esta lira turca tem sido também uma tendência muito, muito interessante. Tem sido, aliás, vocês podem ver mesmo neste gráfico que aqui vemos, já desde há muitos, muitos anos que estamos a ver esta desvalorização da lira turca. Aliás, isto nem podemos considerar que é uma valorização do euro. Isto é uma desvalorização constante da lira. E isto acontece porque estão constantemente a mexer nas taxas de juros e isso cria ajustes naquilo que é o valor da moeda. Portanto, como é óbvio, a Turquia não é um país como Portugal, como Espanha, como Itália, portanto tem poder total e absoluto sobre a sua política monetária e, quando necessário, naturalmente, que ajustam a sua política monetária de forma a aumentar essa base monetária, portanto, imprimindo moeda, por assim dizer, que causa, obviamente, uma desvalorização, ou mexendo nessa mesma taxa de juros. Já agora, por acaso não sei agora de cabeça, nem sei se está ali escrito, mas deixa-me lá ver aqui, taxa de juro Turquia, estamos a falar... Ora, a Turquia tem uma taxa de juros neste momento de 8%. Já agora, deixem-me também ver aqui a inflação na Turquia. Ora, inflação. Por acaso este site é interessante, já agora mostro-vos o Trading Economics. Conseguem ver aqui uma série de indicadores. Isto está de ser preços, inflação, taxa de inflação. Estamos a falar de uma inflação de 11%. É o que é completamente loucos. Claro que estamos a falar também de uma taxa de juros de 8%.
Mas estamos cada vez mais a falar de uma expectativa, e reparem, de redução desta inflação para valores mais próximos da taxa de juros. Ou seja, para que a economia nunca tenha assim grandes desequilíbrios, é necessário que a taxa de juros ande mais próxima da taxa de inflação. Nós vemos, por exemplo, o caso na Europa e nos Estados Unidos, em que a inflação, o objetivo da inflação é estar nos 2%, a taxa de juros está ali a rondar os 0,5, 0,75, 0,25, portanto está ali ligeiramente abaixo, mas sempre de forma muito controlada. E aquilo que nós vemos é uma expectativa para 2018, deixa-me ver se também há aqui mais previsões. Não, isto já é outra coisa. A expectativa é para que em 2018 se consiga ter aqui uma redução constante desta taxa de inflação e, portanto, com isso termos um ajustamento também da política monetária, não havendo uma necessidade de estar a aumentar a taxa de juros para acompanhar a inflação. Não é assim que se deve fazer. O que se deve fazer é ajustar a inflação, tentar criar políticas de ajustamento da inflação e depois disso é que se vai ajustar a taxa de juros, porque a taxa de juros é algo que se consegue mexer, enquanto que a inflação não. A inflação é uma consequência daquilo que acontece na economia. Já agora também, deixem-me só olhar aqui para a taxa de desemprego, só por curiosidade. Ora, taxa de... Não deve ser isto, taxa de emprego. Não, a taxa de desemprego. Taxa de desemprego. Isto é de longo prazo. Taxa de desemprego. Reparem, uma redução também da taxa de desemprego. Por acaso, uma redução interessante, desde os 13 para os 10. Estamos a falar já agora, olhar aqui para 10 anos. Ok, mas temos vindo aqui a subir. Já agora, quais é que são as expectativas? Para já não há aqui grandes expectativas, mas é que se mantenha aqui nos 10%. Mas lá está, estamos a falar aqui de uma melhoria face àquilo que aconteceu entre 2016 e 2017. O que é o normal quando acabamos por falar num controle maior daquilo que é a evolução da economia turca. E, portanto, aqui a ideia é o quê? A ideia é vermos a moeda turca deixar de perder toda esta força. E, portanto, aquilo que o nosso reporte diz é precisamente, depois de todas estas divergências de subida, vermos agora espaço para uma recuperação desta lira turca e, portanto, também um pouco a par daquilo que pode acontecer com o euro-dólar, que é o euro provavelmente a perder alguma força face ao dólar, agora que chegamos para próximos da zona dos 1,25, podemos também ver aqui o euro desvalorizar um bocadinho face à lira turca. Por exemplo, se vocês entrassem a favor das quedas, lá está, estamos a falar aqui também de não usar mais do que 1% do tamanho da conta em margem, ou seja, se tiverem uma conta de 10 mil euros, estamos a falar de usar 100 euros de margem, estamos a falar de abrir 0,20, portanto, imaginem um stop loss aqui acima deste último máximo, estamos a falar, vamos colocar, por exemplo, nos 4,80, se conseguirmos ter uma correção, por exemplo, até à zona dos 4,15, estamos a falar de arriscar perder 1.400 euros ou ganhar 5.000. Portanto, uma margem de retorno de risco também interessante. Claro que podem sempre ajustar. Se querem arriscar menos, podem sempre arriscar menos, naturalmente. Aliás, peço desculpa, estava aqui a olhar para os pips. Estamos a falar, também estava a achar um valor muito alto, estamos a falar de perder, neste caso, arriscar 939 euros para ganhar 3.200. Como digo também, podemos sempre ajustar este nosso posicionamento e esta nossa alavancagem para valores, obviamente, menores. Que arriscamos menos, também ganhamos menos, mas tenham em consideração isso. Portanto, euro-lira, então, curtos. Também semelhante estaria o euro contra a coroa sueca. Um par que também normalmente atua em range, e nós estamos a assistir aqui a um máximo já face a 2009, e temos que perceber que aqui esta queda não é uma queda normal, estamos a falar aqui de muita volatilidade e muita, uma disparidade grande entre aquilo que é o normal no price action deste ativo. Foi, obviamente, aqui o subprime que aconteceu, com todas as mexidas nas taxas de juros, portanto, criou este desequilíbrio. E, portanto, se tirarmos isto, se fingirmos que isto não aconteceu,
temos o euro coroa sueca a tocar num duplo topo no seu máximo histórico. Ora, aqui acaba por ser algo muito semelhante também. Portanto, a ideia é uma ideia muito semelhante, que é vermos a nível técnico, e reparem que aqui, por acaso, este gráfico apresenta-nos uma história mais alargada. Portanto, desde 94, tivemos um toque em 94, tivemos um toque em 2002, tivemos um toque em 2016 e estamos agora a ter esse toque no final de 2017, início de 2018. E, portanto, o natural é vermos a continuação desta negociação dentro destes ranges e, portanto, podermos ver nos próximos anos o euro contra a coroa checa a poder, então, continuar aqui as suas quedas. Portanto, aquilo que é sempre muito importante olharmos no que diz respeito ao mercado cambial é sempre à política monetária. E, portanto, aquilo que aqui referimos é que as atuais taxas de política monetária na Suécia estão ainda mais baixas do que na zona euro. Ou seja, agora vamos aqui também utilizar o nosso Trading Economics. É muito interessante este site para verem indicadores económicos. Ora, taxa de juro. Temos a taxa de juro negativa. Atenção, taxa de juro negativa. Provavelmente não se espera que creio que ela terá de ser aumentada. Aqui ainda não temos nenhum tipo de expectativa. Mas olhando para as yields das obrigações a 10 anos, estas já se encontram mais de 30 pontos base acima das alemãs. E, portanto, isso o que é que acontece? Mostra-nos que, se calhar, a coroa sueca está desvalorizada face àquilo que deveria estar. Portanto, se as obrigações a 10 anos estão a um nível superior ou muito superior àquilo que é a taxa de juro, significa que o preço do dinheiro terá, no longo prazo, de eventualmente evoluir em alta, o que irá acompanhar também a política monetária da Suécia a acompanhar uma subida da taxa de juros. Portanto, provavelmente o Riksbank vai ter de, com isso, aumentar a taxa de juros, levando assim a que a coroa sueca valorize e, portanto, possamos ter então aqui uma continuidade das quedas, talvez até aqui à zona dos 9,12, já lá está, se colocássemos também aqui uma ordem neste ativo, estamos a falar de, vamos tentar aqui para 100 euros de margem, que é usar então 1% de uma conta de 10 mil euros. O nosso stop loss ficaria, por exemplo, ali acima dos 10,03, por exemplo. O nosso take profit ficaria ali na zona dos 9,15, mais ou menos. Portanto, neste caso estamos a falar de arriscar perder 500 euros para ganhar 1.300. Claro está, como sempre, podem sempre ajustar aqui a vossa margem, ajustar o tamanho da posição que abrem e, portanto, a jogar com isso, jogar com aquilo que acham que deve ser a margem alocada. Portanto, entraríamos curtos. À partida, tecnicamente e a nível fundamental, faz todo o sentido. Claro está, como sempre, não existem bolas de cristal, é muito difícil prever aquilo que vai acontecer, ainda por cima num futuro tão alargado. É isto que eu também vos quero alertar, não é? Porque uma coisa é falarmos enfim, o que é que pode eventualmente acontecer nas próximas horas devido a um breakout ou algo do género. Outra coisa é falarmos para um período tão alargado como um ano. Portanto, temos sempre que olhar para uma base fundamental forte, uma base técnica também forte, que nos dê uma probabilidade acima da média de termos então isto a acontecer. Ora, olhando então aqui para índices, portanto, movendo-nos aqui dos mercados cambiais para os índices, obviamente que não seria de esperar outra coisa que não falarmos dos índices americanos. Eu já no passado tenho-vos mostrado precisamente aquilo que tem sido a evolução dos índices americanos. O S&P 500 tem estado incrível. Tem estado fenomenal a subida que o S&P 500 tem. Ainda hoje, por exemplo, curiosamente, hoje na análise diária tínhamos sugerido as entradas longas. Ontem tivemos uma queda muito forte dos Estados Unidos. Recuperação total hoje, outra vez, para quase máximos históricos. E hoje a sugestão do dia era mesmo a análise diária. Entrarem aqui compradores. Quem tenha conseguido entrar, parabéns. Foi aqui um ganho muito, muito interessante. Portanto, todos os índices recuperaram nesta zona de suporte. E aquilo que nós vemos era precisamente isto. Portanto, isto fala por si. Aliás, posso mostrar até aqui na X-Station. Este gráfico fala por si. E eu aqui também não me queria focar muito ao nível das ações, até porque já vamos ter para a semana, já agora também publicito isso, portanto, na próxima quinta-feira, da manhã 8,
Vamos ter o nosso seminário mensal de ações, portanto, as melhores ações, neste caso, para o mês de fevereiro, onde vocês depois podem acompanhar também aqui o portfólio virtual que eu vos tenho falado. Até agora temos aqui a Alaska Air Group ainda negativa, a perder 4,53. De resto, acabamos por ver uma evolução muito, muito positiva das outras ações. Na próxima semana eu vou-vos mostrar mais 3 empresas, 3 a 4, ainda estou aqui ainda detrás dessas ideias, mas a partir de 3 a 4 novas ideias para o vosso mês de fevereiro, para equacionarem e pensarem, portanto, quais é que seriam, se estas ideias serviriam para as vossas carteiras, o que é que seriam delas. Espero também que estejam a aproveitar estas oportunidades. Como sempre, isto é sempre uma tendência de muito longo prazo. Nós até podíamos estar aqui a ganhar, neste caso, desde 28 de novembro, que ele está a dar, este portfólio está a dar 9%, até podia estar a dar 9% negativo, é indiferente. Portanto, isto é uma coisa que não é para se olhar só a 2 meses, é olhar para, obviamente, no muito longo prazo. Mas fiquem já marcado na agenda, portanto, na próxima quinta-feira, seminário então especial de ações. Isto para vos falar do quê? Isto para vos falar que neste seminário de ações eu, essencialmente, olho única e exclusivamente para ações americanas. E tenho-vos sempre referido que, Deus me livre de falar de ações portuguesas, são muito mais difíceis de analisar, mesmo ao nível do mercado europeu no seu todo. É difícil percebermos enfim, quais é que são as tendências, porque há empresas que são ali muito dispares, enquanto a economia americana anda toda mais ou menos num todo. E por isso, falarmos de um índice europeu é diferente de falarmos de um índice americano. Aliás, se olharmos, por exemplo, aqui para o SPO, aliás, posso abrir até aqui um novo gráfico. Vamos imaginar, por exemplo, o IBEX, que agora tem estado também muito falado. Reparem, isto é a evolução desde 1994 do IBEX. Isto é a evolução desde 2008 do SP500. Conseguem ver as diferenças? Eu até vos vou mostrar, por exemplo, o Eurostoxx, exatamente. Vamos ver aqui o Eurostoxx, que obviamente é mesmo o índice, puro índice europeu. Portanto, desde 2008. Reparem, ainda nem sequer quebrámos os máximos desde 2008. Enquanto que a SP500, reparem onde é que estávamos em 2008. Estávamos nos 900 pontos, estamos nos 2.800. Portanto, aqui nem vale a pena estar a discutirmos qual é que é o melhor mercado ou o pior mercado. Acho que os gráficos falam por si. Acima de tudo, as empresas que constituem estes índices falam por si. Óbvio que também estamos... Ok, se calhar estou aqui a ser um bocado injusto porque estamos a olhar para 500 empresas, enquanto aqui só estamos a olhar para 50. Mas, para ser mais justo, vamos então olhar, se calhar, para o Dow Jones, que constitui as 30 maiores empresas americanas, ou mais capitalizadas. E, portanto, reparem, a diferença ainda é mais abismal. Reparem nisto. 2008, uma subida dos 9 mil pontos para os 26 mil pontos. Eurostoxx, estamos abaixo. Mas isto diz tudo o porquê de eu só vos falar de ações americanas e diz tudo o porquê de termos, obviamente, de olhar sempre para o índice americano com mais atenção do que para o DAX ou para o SP500 ou do Eurostoxx, ou o índice francês. Por acaso, DAX, eu gosto bastante do DAX. Aliás, eu acho que o DAX é um excelente índice para scalping. E aqui reparem que também não podemos ser injustos. O DAX tem tido uma performance muito, muito superior a por exemplo, o Eurostoxx. Isto muito por culpa também do índice francês. Muitas dessas empresas no Eurostoxx são também francesas. E, portanto, isto é um agregado, é um cabaz de 50 empresas de vários países na Europa. E, portanto, às vezes há países que estão melhores, outros que estão piores. E por isso acaba por desequilibrar aqui um bocadinho. Mas lá está, também os Estados Unidos é como se tivessem 50 países lá dentro, não é? Embora sigam todas as mesmas leis federais e sejam empresas, as 500 empresas do SP500, a maior parte delas até quase a receita dentro dos Estados Unidos é muito baixa. Portanto, são empresas globais que vivem, por exemplo, das vendas na Europa. E, portanto, isto prova o porquê de eu só gostar de olhar para ações americanas. Eu espero que também conseguir com isto alertar-vos para afastarem-se. Claro que isto depois também depende de cada um e a decisão tem que ser sempre vossa no final do dia. Mas fugirem um bocadinho das ações, principalmente portuguesas.
para olharem para outras coisas que realmente têm mais interesse, e que são os índices americanos. E os índices americanos, especialmente, por causa de várias situações que eu vos vou aqui a falar. A primeira de todas é a reforma fiscal. Estamos a falar de as empresas, algumas delas, deixarem de pagar no final do ano 40% sobre os seus lucros para passarem a pagar, por exemplo, 20%. Ora, o que é que estas empresas vão fazer com esse dinheiro que sobra? Obviamente vão pagar dividendos aos acionistas, vão recomprar ações, vão investir na própria empresa, criando com isso mais, por exemplo, empregos, mais investimento, mais construção, em alguns casos. E, portanto, vai haver uma maior distribuição de capital. Em vez de ficar no Estado, fica na economia, circula na economia. Ora, se eu sei que a minha empresa, que a empresa de qual eu sou investidor, sou acionista, vamos chamar, por exemplo, Apple. Se eu sei que a Apple vai deixar de pagar, se calhar, 30 e tal por cento de imposto para passar a pagar 20 e pouco por cento, como é óbvio, a Apple vai ter que fazer alguma coisa a esse dinheiro. Das duas, uma, ou guarda, que já tem bilhões e bilhões em caixa, ou então vai distribuir, porque é dinheiro a mais, vai distribuir aos acionistas, como através do pagamento de dividendos e através do aumento deste pagamento de dividendos. Ora, se eu sou acionista da Apple, eu fico felicíssimo e provavelmente até vou comprar mais ações. Vou falar delas, se calhar, aos meus familiares. Quem analisa ações e não tem Apple vai ver isto como uma oportunidade, se calhar, para comprar Apple. E quando eu falo de Apple, falo de praticamente todas as empresas americanas que estão nesta circunstância. E se praticamente todas as empresas americanas estão nesta circunstância, o que acontece ao índice? O índice sobe. Porque vai haver uma maior procura pelas ações destas empresas. E é o que está a acontecer, é o que provavelmente vai acontecer. Portanto, temos o fator da reforma fiscal. Temos o fator da repatriação de ativos. E aqui falo, por exemplo, em relação às megacaps. Às megacaps americanas que têm muito dinheiro aparcado, por exemplo, na Europa, no Luxemburgo, na Irlanda, e que, para retorná-lo, repatriá-lo para o seu país, têm de pagar uma taxa. Ora, o governo dos Estados Unidos o que está a fazer é diminuir ou até retirar mesmo esta taxa. Para quê? Para que as empresas possam, precisamente, com esse dinheiro extra, distribuí-lo, investir, empregar e com isso me fazer mexer com a economia de forma positiva. É por isso que os índices estão a subir. É por isso que desde que Donald Trump, e por muito que não se goste de Donald Trump, é indiferente se ele é gordo, se é magro, se chama Trump, se não se chama Trump, se é chinês, se é espanhol, não interessa. Interessa olharmos para, no caso dos Estados Unidos, para aquilo que são as políticas que esta pessoa que foi eleita vai trazer para o país, independentemente se manda muitos tweets, se diz mal dos outros, se é racista, se não é racista. Enfim, os mercados não vivem disso, os mercados não olham para isso, se a pessoa é A, se é B, se é X, olham para aquilo que realmente vai acontecer e a forma de como a economia vai reagir a essas políticas. E nós vemos aqui que desde que Donald Trump foi eleito, e atenção que não quero com isto dizer que sou ou não sou adepto de Donald Trump, nem me interessa, está nos Estados Unidos, não está em Portugal, não tem um impacto muito direto connosco, portanto é indiferente. A verdade, o que eu gosto verdadeiramente é disto. É uma subida dos 2.000 pontos, praticamente, 2.100 pontos para os 2.800 pontos no espaço de ano e 3 meses, ou ano e 2 meses. É isto que eu gosto. E isto pode nem sequer estar perto de terminar, com todas estas políticas que ainda podem acontecer. Claro que está aqui o mercado. Já sabem como é que funciona sempre por antecipação, portanto já sabemos que estas coisas vão acontecer e por isso é que ele sobe. Quando realmente começarem a acontecer, se calhar vai haver uma tomada de mais-valias, mas com tudo o que ainda pode acontecer, com a forma como ainda pode ser captado dinheiro para este mercado norte-americano, eu acredito que a SP500 tem tudo para continuar a subir, principalmente o SP500. Sinceramente, acho que o mercado tecnológico do Nasdaq, se calhar, está a precisar de uma correção um pouco mais saudável. Aliás, uma das sugestões deste relatório é precisamente negociar a divergência entre ambos os ativos, já lá vamos. Mas, claramente, portanto, uma das melhores oportunidades para este ano vão ser os índices americanos e podem, por exemplo, fazer uma situação. Reparem, na XTB não se paga swap diário sobre o CFD dos índices. Então o que é que vocês podem fazer? Podem, por exemplo, mensalmente piramidar uma posição
aqui o mercado já fechou, mas podem, por exemplo, ir piramidando uma posição, imaginem, todos os meses com 50 euros de margem. 50 euros de margem, estamos a falar mais ou menos 0,09. E reparem que se vocês fossem fazendo tudo, imaginem todas as semanas, cada barra é uma semana, imaginem irem todas as semanas comprando. Claro que pode ser valores mais pequenos, até podem fazer, por exemplo, 0,01. Mas ir com isso, e reparem que aqui estamos a usar apenas 5 euros de margem, muito pouco, mas com isto ir sempre criando aqui um posicionamento face à evolução positiva desta economia norte-americana e com isso ir sempre colhendo aqui esses ganhos. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem, por exemplo, que vocês, no início de 2017, tinham aberto uma posição, vamos dar aqui novamente o exemplo, de 100 euros de margem no SP500. Estamos a falar de 0,18 lotes. Ora, em 2017 nós estávamos mais ou menos aqui nos 2.200 pontos. Estamos agora nos 2.800. Estamos a falar de uma subida de 600 pontos. Portanto, se nós colocássemos um take profit, vamos simular isto para uma subida de 600 pontos. Portanto, com estes 100 euros de margem, que significa que iríamos estar a colocar no mercado 25.235, se não fizéssemos nada e deixássemos correr uma posição tão pequena como esta, teria dado um ganho de 4.422 euros. Reparem que se vocês tivessem aberto, por exemplo, 0,01, que é aquela posição tal mais pequena de 5 euros, tinham um ganho de 245. Agora imaginem que todos os meses tinham comprado uma posição destas para irem fazendo preço médio. Claro está que não iam apanhar esta subida toda, portanto não podemos fazer aqui 245 vezes 12 meses, porque cada vez ele está a subir mais e, portanto, o ganho iria ser menor, mas muito provavelmente iria arrondar mais ou menos os 1.500 euros de ganho, portanto, usando uma posição tão pequena como 5,75 euros de margem, vezes 12 daria mais ou menos 70 euros de margem ao todo que iriam usar num ano para um ganho de 1.500 euros. Portanto, é muito, quer dizer, não é muito, isto são CFDs, como é óbvio, até poderia ser muito mais, mas tal como as perdas, não é? Há que dizê-lo. Mas para verem realmente a potência com que a economia americana se foi evoluindo face àquilo que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos. Na Europa, peço desculpa. E, portanto, falando da Europa, falamos então aqui de outra sugestão, que é precisamente negociar a divergência entre Eurostoxx e a economia japonesa. Neste caso, o que é que temos de fazer? Temos de sobrepor um gráfico sobre o outro. Reparem como, neste caso, a economia chinesa está muito mais... neste caso, o índice japonês está muito mais esticado do que propriamente o índice Eurostoxx. Reparem que se nós assumirmos aqui este máximo, já agora explico-vos para colocarem uma sobreposição de gráfico, portanto escolhem primeiro Eurostoxx, depois carregam neste botãozinho e escolhem o ativo que querem sobrepor e aparece então este gráfico aqui azul, que é o índice japonês. Mas reparem então, tivemos aqui o máximo em 2015, correção em ambos, portanto aqui reparem uma correlação muito semelhante, eles andam aqui ao lado um do outro constantemente, até que no final deste ano acabámos por ver o índice japonês a disparar de uma forma tremenda face ao europeu. Isto deve-se também muito à evolução do Yen, a evolução que o Yen teve, que acabou por ajudar também o índice japonês a disparar. E, portanto, uma das sugestões, então, para 2018 é precisamente negociar a divergência entre ambos. Ou seja, shortar Nikkei ao mesmo tempo que se compra Eurostoxx. Ou seja, o que é que fazíamos então? Entraríamos compradores, vamos imaginar então com 100 euros de margem. Aqui tem que ser diferente, portanto aqui temos que olhar para o valor do contrato. Para termos uma posição de venda e outra de compra, para negociar essa divergência, o chamado pair trading, temos de ter o mesmo valor de contrato no mercado. Portanto, se eu usasse 100 euros de margem no Eurostoxx, iria colocar no mercado mais ou menos 20 mil euros. Falando do Nikkei, deixa-me lá ver se eu consigo pegar aqui no Nikkei, que eu acho que ele não assume aqui. Ok, não faz mal. Portanto, ter um Nikkei, se quisesse abrir uma posição a vender, com estes mesmos 20 mil euros de valor de mercado, estamos a falar de abrir, cá está, 0,08. Portanto, aqui no Nikkei venderíamos nos 0,08, com 0,08, no Eurostoxx
compraríamos, neste caso, 0,55. Portanto, há que ter aqui atenção, tem que ser o mesmo valor de contrato, portanto, não se engana, portanto, não é abrir um lote num e outro lote noutro, porque eles têm valores de contrato diferente. Portanto, colocaríamos 0,55 lotes a comprar de Eurostocks, as 50 maiores empresas europeias, e a vender, neste caso, 0,08 lotes de JAP 225, são as 225 maiores empresas japonesas. Reparem que aqui usaríamos também de margem, um valor pequenino, de 156. Claro que depois podem ajustar, em vez de abrirem 20 mil de valor de contrato de cada um, abririam, por exemplo, 10 mil ou 5 mil. Depende sempre do nível de risco que vocês querem assumir. Portanto, isto precisamente para esperar que até podem subir os dois, mas com toda esta subida que o Nikkei já teve, provavelmente a subida vai ser menos acelerada do que do Eurostoxx. E, portanto, se isto acontecer, nós iremos estar a perder no Nikkei. Portanto, ele irá ser uma posição perdedora, mas a posição do Eurostoxx vai ser ganhadora de forma ainda superior face àquilo que são as perdas no Nikkei. Outro trade também semelhante que podem fazer é precisamente este de negociar a divergência entre o SP500 e o Nasdaq. Reparem que, lá está, fazendo exatamente aqui o mesmo exercício, sobrepondo, colocando aqui de forma igual, quase como papel acetato, este padrão aqui, portanto, esta correlação que tivemos, ou melhor ainda, até posso fazer uma coisa mais interessante, que é colocar desde a eleição do Trump. Querem ver? Deixa-me só ver se eu consigo aqui ajustar. Se calhar não consigo. Ok, consigo. Ora, isto foi quando? Foi em novembro do ano de 2016. Portanto, exato, foi aqui. Portanto, assumindo aqui este mínimo. Aliás, não podemos assumir esse mínimo. Eu não estou aqui a conseguir. Portanto, assumindo aqui este mínimo, reparem, ele por acaso aqui não diverge muito, porque estamos a olhar apenas para a evolução desde a eleição de Donald Trump. Portanto, se calhar o melhor é usarmos mesmo este exemplo de olhar para a colocação. É que eles depois têm também, acabam por ter aqui uma dimensão diferente. Portanto, é isso, temos de ter aqui cuidado também a ajustar. Isto é que o melhor é unir esta subida e esta descida, que é para ver realmente aqui a evolução que eles tiveram a partir deste momento. E reparem então que com isto, nós desde aqui de início de 2017, que era precisamente aquilo que eu queria ver da eleição de Donald Trump, vimos o Nasdaq a evoluir de uma forma muito mais acelerada do que o SP500. E aquilo que poderíamos fazer era, uma vez que as empresas tecnológicas estão a negociar com PERs provavelmente muito acima daquilo que é o normal neste momento, daquilo que é a média de mercado, nós vemos empresas tecnológicas a negociarem já com PERs quase de 40, 50, 100 vezes receitas. Portanto, é normal que estas subidas tenham sido de uma forma muito mais acelerada do que propriamente o SP500. É normal que possam existir aqui algumas correções e, embora claramente irão manter uma tendência de subida ambos durante 2018, isto não haver, claro, nenhum problema muito grave aí aqui na economia, mas deverão continuar esta sua subida, mas provavelmente o SP a recuperar terreno face ao Nasdaq. E, portanto, aqui faríamos a mesma coisa. SP500, neste caso, compraríamos, por exemplo, os tais 100 euros de margem. Falamos de mais ou menos aqui, 0,18 lotes. De Nasdaq, shortaríamos, apostaríamos na queda. Já agora deixa-me só ver qual é que é o valor de mercado, de 25 mil euros de valor de mercado. No Nasdaq, teríamos de fazer, por exemplo, acho que é 0,20, exatamente. Portanto, seria aqui 0,20, ou 0,19 se calhar, exato. Shortaríamos 0,19 de Nasdaq. Portanto, comprar SP500, shortar Nasdaq. Num deles vamos perder, mas estamos cobertos. Num estamos a apostar na queda, outro estamos então a apostar na subida.
Ora, falando então agora de matérias-primas, uma das sugestões é comprar café. Reparem só naquilo que está a acontecer no café e aquilo que é o gráfico do café já desde, reparem, 2005. Reparem na base onde estamos nesta altura. Portanto, estamos constantemente aqui a bater sempre mínimos. Reparem, se eu unir todos estes mínimos, estamos praticamente aqui nesta zona de suporte, onde sempre que a atingimos acabamos sempre por conseguir ver movimentos de subida a acontecerem. Portanto, já o tivemos aqui uma vez, tivemos outra vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, reparem, numa dimensão mais pequena, e muito provavelmente poderemos ter a partir desta altura. Aliás, hoje por acaso foi um dia muito positivo para a evolução do café, se virmos o gráfico do dia. Portanto, estas são as razões. Portanto, aumento da popularidade na Ásia. Portanto, uma grande parte da procura do café vem da Europa e dos Estados Unidos, mas quando olhamos para a evolução da procura, vemos que é a Ásia que tem assumido um papel cada vez maior. Ou seja, o aumento da procura vinda da Ásia cria então uma procura maior por este ativo. E como o estoque é baixo, se há menos de uma coisa, reparem, existe uma produção. Se a procura aumenta, vai haver menos estoques, porque esses estoques são escoados pela grande procura que existe. Se existe menos de uma coisa, essa coisa vale naturalmente mais. É normal que o preço suba. Isto pode mudar uma vez que só o Starbucks abriu 5 mil lojas na China em 2017 e pode evoluir, pode abrir muito mais nos próximos anos. Aliás, esta também foi, curiosamente, uma das razões que eu devo ter aqui sugerido Starbucks no mês passado para as ações para janeiro. Vamos com uma subida de 5,85%. E, portanto, com isto, também seria positivo Bom, neste caso, por acaso, até seria negativo para o Starbucks. Uma subida do preço do café é mau, porque vai-se pagar mais pela matéria-prima. Também são outras histórias. Portanto, inventários relativamente baixos, lá está. Não havendo produção, os estoques vão ser mais pequenos e acabaríamos por ter então um aumento do preço do ativo. E, portanto, estando a negociar muito próximo desta zona de suporte, a ideia era vermos aqui uma continuação das subidas. Claro está que este é um ativo mais caro de negociarem, portanto, aqui, para um trade de longo prazo, não vos sugiro abrirem mais do que 0.01, portanto, é a posição mais pequena de todas, iríamos usar apenas 30 euros de margem. Reparem que se por acaso temos, imaginem que, claro que isto é tudo suponhamos, não é? Estamos a olhar tecnicamente para as coisas, numa perspectiva de suponhamos, mas imaginem, por exemplo, sonhamos que acontece o mesmo que tem acontecido nesta zona de suporte e conseguimos ver o café a atingir, por exemplo, esta zona aqui dos 139 dólares. Ora, abrindo 0.01, portanto, usando 30 euros de margem, se abríssemos agora a posição, se o nosso take profit então ficasse nos 138, um bocadinho abaixo, estamos a falar de um ganho de 239 euros com a utilização apenas de 30 euros de margem. Se quiséssemos colocar um stop loss, por exemplo, abaixo deste mínimo, por exemplo, aqui nos 116, estaríamos a arriscar 120 euros para ganhar 240. Um rácio retorno de risco de 1 para 2. Reparem que depois vocês podem ajustar. Se quiserem ser mais aventureiros, podem obviamente ser mais aventureiros e aumentar, portanto, estes ranges. Ou perder 700 para ganhar 1400. E aqui estamos a falar só de uma possível subida do café até aos 139. Reparem que o que tem acontecido no passado é vermos swings muito mais agressivos. E claro, naturalmente, quanto maior a subida, maior, obviamente, também os ganhos, como é óbvio. Mas isto para explicar o potencial que existe a comprarmos café nesta sua zona de suporte. E o que é interessante aqui, e esta também é mais uma sugestão, que é a platina, estamos com uma performance muito, muito semelhante ao nível do gráfico. Reparem, a tocar então nos seus mínimos. Se eu unir estes mínimos, vemos que também aconteceu um toque nestes mínimos. Se eu unir os máximos, eu vejo que o preço da platina tem negociado sempre de uma forma muito trancada. Já agora também colocar aqui esta linha divisória entre este suporte e esta resistência e vermos, por exemplo, poderíamos ter uma
vinda da platina, novamente até aqui esta zona, estamos a falar dos 1.126 dólares. Razões: historial dos rácios dos preços mais altos. Portanto, a platina tem sido muitas vezes denominada o ouro dos ricos, ainda que seja mais barata que o tão conhecido metal precioso. Só foi mais barata em 3 momentos da história: no século XIX, quando o metal era tratado como um produto secundário face ao ouro minado, no início dos anos 80 e neste momento, portanto, no presente. O rácio para o ouro é o mais baixo em mais de 100 anos. A platina é também mais barata que o paládio apenas pela segunda vez em 50 anos. Portanto, estamos a falar de uma desvalorização histórica da platina, não ao nível do preço em si, não ao nível do seu preço, mas face ao preço relativo frente aos outros metais preciosos. É isso é que também temos de ter a noção e, portanto, é normal que possa existir aqui um ajustamento do preço da platina face àquilo que está a acontecer às subidas da prata e do ouro e também pelos vistos do paládio, e por isso possamos atingir, por exemplo, aqui uma vinda novamente até aos 1120, que não seria nada de especial. Portanto, estamos a falar apenas nem sequer estamos a falar de fazer um máximo fase de 2016, mas, portanto, muito provavelmente poderíamos, tecnicamente e de forma fundamental, diria, ter uma vinda do preço da platina até aos 1145. Para terminar, e antes de vermos as criptomoedas, petróleo. Portanto, o petróleo foi provavelmente, e aqui eu não tenho os valores, não o posso dizer de forma, obviamente, segura, mas foi provavelmente dos ativos que mais subiu em 2017. Portanto, nós começámos o 2017. Ok, por acaso começámos aqui. Tivemos aqui uma ligeira queda, mas uma grande recuperação. Portanto, se contarmos desde junho, reparem a recuperação que tivemos. Neste momento, estamos a corrigir ainda de toda esta queda que tivemos, como sabem, em 2013. E se colocarmos um Fibonacci de toda esta queda, estamos praticamente aqui nos 50% de Fibonacci. Ora, em relação aqui ao relatório, a ideia é colocarmos não é entrarmos já na platina, mas colocarmos um limite de venda da platina. Porquê? Primeiro, por causa do posicionamento especulativo. De acordo com os dados da CFTC sobre posicionamento especulativo, o petróleo está no máximo histórico. Isto significa que os investidores financeiros não têm estado do lado longo do mercado e podem querer recolher os seus lucros quando não virem mais potencial. Obviamente, qualquer má notícia pode também levar a um rápido reposicionamento. Normalmente este indicador é interessante de se ver, por exemplo, face às moedas. Aquele que é o posicionamento de maior procura numas moedas face às outras e, portanto, por exemplo, comprar uma moeda muito procurada por outra que há menos pessoas a comprar e, portanto, isso leva a uma queda do ativo. Petróleo de xisto é uma das outras razões. Portanto, com um custo de 60 dólares, a maior parte do petróleo de xisto dos Estados Unidos é lucrativo, coisa que, por exemplo, no petróleo, há países que, com o petróleo nestes valores, nem sequer atingem o break-even, porque eles têm um preço de produção, não é? Porque custa manter as máquinas e manter as refinarias e manter as extratoras. Tem um custo e, portanto, existe um custo de break-even que é necessário. Aliás, isso foi um dos graves problemas de Angola nos últimos anos, foi precisamente estar a produzir petróleo com um custo superior àquele que é o preço de venda. E, portanto, estavam a produzir, mas a vender a um valor mais baixo do que aquilo que lhes custava. Isso, obviamente, que acaba por ser negativo para as empresas. Para os países, peço desculpa. E, portanto, o petróleo de xisto acaba por ser mais rentável nesta altura, o que pode causar, então, pressão sobre a utilização do petróleo normal. Depois é o fraco consenso da OPEP. Portanto, acabamos sempre por ter, já desde há muito tempo atrás, que temos a OPEP sempre a não conseguir chegar a acordo com as cotas de produção. Portanto, o que aqui dizemos é precisamente que os produtores de petróleo do cartel estão cientes de que os preços mais altos têm um custo de uma cota de mercado mais baixa, tal como a Rússia. Um debate a antecipar a reunião de novembro mostrou alguma hesitação sobre a escala e duração do corte. Portanto, estas falhas podem influenciar os preços para o próximo ano e, portanto, a falta de consenso pode trazer a uma menor confiança, a uma menor procura e, portanto, queda do preço do petróleo. Aqui, por acaso, o gráfico é referente ao Brent. Eu aqui mostrei-vos o crude, mas eles acabam por ser muito, muito semelhantes. A única diferença é que, reparem, o crude já quebrou este máximo. Portanto, aqui a ideia é shortar, apostar na queda nesta zona de resistência.
Reparem que o Brent ainda não tocou nessa zona de resistência. O crudo já quebrou este último máximo. Por isso eu acredito até que o crudo possa ter um maior potencial de queda. Eu aqui alerto-vos para o toque aos 50% de Fibonacci de toda esta queda. Portanto, quando ele corrigir metade daquilo que perdeu desde esta grande queda, pode eventualmente trazer-nos aqui uma maior continuação baixista e corrigindo também todo este movimento de subida. Portanto, são estas as perspectivas. Claro está que durante este ano muita coisa vai acontecer a nível político, a nível económico. Temos também, obviamente, um assunto que obviamente vai ser muito, muito falado, são as criptomoedas. Já é algo que anda a ser falado em 2017, em 2018 vai ser ainda mais pesado este tema. Portanto, pode também criar aqui algum tipo de imprevisibilidade naquilo que pode acontecer aos mercados. Claro que, por muito que as criptomoedas tenham subido, isto é uma subida notável dos índices americanos, consistente, ligeiras correções saudáveis para continuar a subida, enquanto que, claro, quando olhamos para, enfim, Bitcoin, é sempre muito mais imprevisível, é sempre muito menos previsível percebermos aquilo que pode acontecer no futuro. E, portanto, com todas estas notícias que tem havido, eu aqui posso mostrar a Bitcoin, com todas as notícias que têm existido, principalmente nestes últimos dias, o mercado da Bitcoin, eu até, por acaso, tenho aqui o gráfico aberto, tivemos quedas muito, muito agressivas nestes últimos, principalmente nesta semana, de 15 de janeiro, desde há 2 dias atrás, desde há 3 dias atrás. Muitas notícias negativas, seja com a implementação dos impostos sobre as mais-valias, seja sobre a proibição da negociação de criptomoedas em vários países, seja a utilização de exchanges em vários países, nomeadamente a China e a Coreia do Sul. Tudo isso causa todos estes sell-offs que estão aqui a existir, precisamente porque é um mercado tão pequenino, que o volume é tão pequeno que é muito difícil, quando há panic sells, como é o caso, e depois também quando há estes pumps que temos aqui vindo a assistir já desde o final do ano, é óbvio que são de variações muito maiores, porque o volume é baixo, ou neste caso não é assim tão baixo, mas é baixo face àquilo que acontece nos mercados tradicionais, portanto é normal que haja esta maior volatilidade. E claro, com esta queda, tivemos mais uma vez, enfim, as agências noticiosas a proclamarem a morte de Bitcoin, que a bolha rebentou, e eu já acompanho a Bitcoin e as moedas digitais já há bastante tempo, e quero-vos mostrar aqui as várias mortes que a Bitcoin já teve, portanto vocês podem aceder. Volto a repetir, portanto, nós a Bitcoin ainda não está disponível para negociação nas contas reais, vai estar, isso é seguro. Se não for esta semana, será na próxima, supostamente já deveria ter sido nesta semana em que agora estamos. Está a haver um atraso, não é culpa da XTB, infelizmente é culpa do regulador. Não é culpa, mas pronto, é normal agir desta forma. Mas isto para vos mostrar então as várias mortes que a Bitcoin já teve. 2011 tivemos esta subida, queda total, rebentou a bolha. Em 2011 rebentou a bolha nos $2. Depois tivemos aqui em 2013, portanto uma subida incrível até aos 1000, foi desde os 100 quase, ou menos, desde os $50 até aos $1000. Tivemos a morte outra vez. Portanto, aqui arrebentou a bolha outra vez. Continuamos. Reparem aqui. Aliás, há mais. Deixem-me só... Não sei se consigo mostrar-vos aqui mais para trás. Deixem-me só mostrar-vos aqui mais para trás. Por exemplo, aqui em 2013, reparem outra vez, subida brutal dos $44 para os 300. Arrebentou a bolha. Vamos aqui continuar devagarinho. Reparem aqui. Sempre a subir de forma consistente. Temos sempre correções. Reparem aqui. Aqui, rebentou a bolha também. Morte. O Bitcoin morreu. Continuamos. O mercado a cair. Reparem aqui, anulou a subida toda. Em 2013, 2014. Continuamos. A cair ainda mais. 2015.
E estamos a falar de uma altura em que nada disto era popular. Portanto, em 2015, quem é que de vocês sabia sequer o que era a Bitcoin? Muito pouco. Tem aqui a subida muito agressiva de 100%. Rebentou a bolha. Aqui continuamos a subir um bocadinho mais. Inclusive aqui quebrámos máximos. Reparem, subida em 2016, meados de 2016, subida dos 400 para os 700, rebentou a bolha. Reparem, bolha rebentada. Outra vez, subida aqui no final de 2016, os 700 para os 1000, rebentou a bolha. Reparem, aqui anulou toda esta subida. Continuamos, subida, aqui aumentava o market cap das criptomoedas, como é natural, a tornar-se mais popular, até que finalmente tivemos 2017. Reparem, isto foi o ano de 2017. Subida agressiva desde o início do ano. Reparem, o ano começou aqui, estávamos nos $900. Subida muito agressiva, correções normais, não é verdade? Aqui continuação das subidas, correções, até que, claro, isto tornou-se muito, muito popular. Provavelmente a maior parte de vocês só ouviu falar da Bitcoin, aqui mais para setembro. Portanto, em que lá está, tivemos aqui, isto aqui foi quando surgiu o rumor de que a China ia banir a Bitcoin. Reparem, que é que caiu? Subiu isto tudo, depois caiu tudo, também arrebentou a bolha. Claro está que subidas destas, de que depois passamos dos $2.000 para os $20.000, obviamente que tem que causar uma correção maior. Agora, o que é que irá acontecer a partir daqui? Reparem, se eu vos mostrar esta correção ou mostrar-vos esta subida e esta correção e mostrar-vos aqui os exemplos passados, por exemplo este aqui, acabamos por ver uma recuperação forte. Eu não sei se a Bitcoin vai continuar a cair, se vai continuar a subir. Na minha opinião, eu sou um grande defensor desta tecnologia que agora está a surgir, que é o blockchain. Já tive a oportunidade de dizer em vários artigos que a Bitcoin não me fascina rigorosamente nada. É uma tecnologia, em termos de blockchain, que está completamente ultrapassada e vocês têm projetos tão mais interessantes que estão a surgir. Isto lá está olhando para do ponto de vista da tecnologia, mas depois essa tecnologia vai ter que ter um valor por trás, que vai ser o valor da procura que existe. Neste momento, e uma das razões para toda a gente dizer que a Bitcoin é uma bolha é porque, isto só porque está toda a gente a comprar. E quando deixarem de haver gente a comprar? Bom, isso é verdade, não deixa de ser verdade. Agora, chega a um ponto onde, se este mercado realmente chegar a um ponto onde deixa de haver gente para comprar e, portanto, o preço tem que cair, bom, então estamos num ponto onde isso já não vai acontecer, porque acabamos por criar uma estabilidade no mercado. Reparem, por exemplo, o mercado norte-americano. Reparem, por exemplo, o SP500. Toda a gente continua a entrar de forma consistente. Porquê? Porque já é um mercado tão grande que já não pode haver do nada uma vaga de pessoas novas, uma vaga de dinheiro novo a entrar. E é isso que está a acontecer à Bitcoin. Isto é um mercado muito pequeno. Aliás, o market cap, eu até coloquei aqui CoinMarketCap precisamente para vermos, o market cap neste momento está nos 533 mil milhões de dólares, portanto, nos 533 bilhões. Por acaso, reparem onde é que tocámos aqui, num ponto técnico interessante. 533 bilhões é mais pequeno do que a Apple. A Apple vai ser provavelmente a primeira empresa a chegar a 1 trilhão, ou seja, a Apple pode chegar a um ponto onde vale o dobro de todo o mercado de criptomoedas que existe. Portanto, é muito difícil isto para já ser uma bolha. Se for, é uma mini bolha. Há muita gente que ainda vai ter que entrar. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Nasdaq, ainda é muito difícil as pessoas perceberem por si onde é que vão comprar Bitcoin. E se eu perguntar a todos vocês se já têm Bitcoin, se já ouviram falar, de certeza que todos já ouviram falar, sabem como é que compram Bitcoin? Sabem como é que têm mesmo as moedas? E não estamos a falar de negociar a variação dos preços, como vai ser possível na XTB. Provavelmente não sabem. Porque é difícil perceber isto. É difícil, ainda não é fácil. E eu aqui recordo, por exemplo, eu não sei, eu não era vivo na altura, quer dizer, já era vivo naturalmente, mas ainda nem sequer olhava para os mercados, era uma criança. Mas quando aconteceu a crise dos .com, isto eu vi estes anúncios, chegávamos ao ponto, e isto aqui só pode ser uma verdadeira, não digo que seja uma bolha, porque pronto, acabámos por ver depois o Nasdaq a ter a performance que teve, mas via-se que era uma mania tão grande, ao ponto de vermos nos intervalos do Super Bowl anúncios de macacos
a abrirem contas de corretagem em bancos para se comprar ações destas tecnológicas. Portanto, era tão fácil negociar ações como até um macaco podia ir à internet abrir a conta. Isto é interessante. E o que é que difere face ao atual momento das criptomoedas? É que, se eu vos perguntar como é que vão comprar Bitcoin, se calhar não sabem. Ou provavelmente sabem, mas se calhar nunca o fizeram porque não percebem muito bem ou porque nunca tiveram paciência para isso. Antes não. Antes o gestor do banco ligava. Ou ligavam para os bancos, ou mal iam aos bancos levantar dinheiro, tinham logo alguém a vender-lhes uma ação. Aqui é mais difícil. Claro que existem imensas formas de se comprar, se calhar muitos de vocês sabem quais é que são, mas muitos também não sabem. E por muito que se fale de Bitcoin, é só de Bitcoin que se ouve aí falar. Se vocês virem, por exemplo, as notícias, se vocês, por exemplo, forem a um jornal qualquer, um site qualquer de economia português, qualquer um deles, não um negócio, algo do género, se vocês procurarem por Bitcoin, vão ver notícias únicas e exclusivamente de Bitcoin. Se procurarem por blockchain, não encontram nada. E é isso que está por trás da Bitcoin. E é isso que se tem que perceber. Tem que se perceber esta tecnologia. Da mesma forma que eu compro uma ação e tenho que perceber o que é que essa empresa faz. Eu não posso comprar a Apple sem saber o que é que a Apple faz. Tenho que perceber. A Apple, ok, produz telemóveis, tem serviços de cloud, tem computadores, tem muita coisa. Tem que perceber como é que funciona, como é que mexe, como é que... Enfim, o que é que faz, realmente. E a Bitcoin é a mesma coisa. Temos que perceber o que é que está por trás, que é o blockchain, que é provavelmente a maior tecnologia, a maior revolução tecnológica que vai existir nos próximos anos. É isto que temos que perceber. E, infelizmente, a Bitcoin está a ser vista muito de um ponto de vista especulativo. Não tanto. Ou seja, as pessoas estão a entrar em Bitcoin porque veem o vizinho do lado a ganhar 1000% num mês. Como é possível? É possível. É possível ganhar 1000% nisto num mês. Tenho muitas criptomoedas, isto do ponto de vista pessoal, que estou a ganhar muito mais do que isso. Já entrei há muito tempo. E isto é que pode definir eventualmente uma bolha, que é as pessoas querem entrar com o medo de ficar de fora, o medo e a inveja de ver os outros a ganharem ou não. Isto sem perceber sequer o que é a Bitcoin, mas a querer um bocadinho daquilo que as outras pessoas também estão a ganhar. E é preciso ter cuidado com isso. Okay? Do ponto de vista técnico, eu acredito que esta queda da Bitcoin está a tocar numa zona de suporte muito interessante. Eu até tinha visto, eu até tinha colocado aqui um ok, porque era um ponto muito interessante que eu até já tinha colocado há mais tempo, que unia então este suporte ascendente com os 61,8% de Fibonacci da subida toda desde o verão. Portanto, nós desde o verão subimos dos 1000 para os 2000 quase. Portanto, foi uma subida de 10 vezes mais, que agora naturalmente tem que ser corrigida. Os mercados funcionam assim. Claro que esta correção não é uma correção orgânica, não é uma correção normal, é uma correção que acontece motivada pelas notícias que estão a surgir. O que é que eu acho que vai acontecer? E isto é apenas a minha opinião, a opinião de quem está do lado da blockchain, de quem não acha que isto é uma bolha, de quem acha que isto vamos ter um mercado a subir muito mais. E aqui estamos a olhar para a Bitcoin só porque é a moeda mais com maior market cap. Claro que isto, na minha opinião, vai acontecer mais nas outras do que provavelmente na Bitcoin. Mas eu acredito que a prazo vamos continuar a subir para máximos históricos. Esqueçam as subidas agressivas que tivemos. Não creio que isso vai voltar a acontecer. Ou se acontecer, não é agora. E se acontecer, não vai ser tão cedo. Mas creio que iremos ter um mercado muito mais estabilizado depois desta queda. E se formos a ver esta queda, acredito que tenha sido muito, muito positiva, se formos a ver, muito saudável. E acredito que vamos ter agora um mercado muito mais consolidado. Aliás, isso já se percebia aqui quando tivemos toda esta queda. E se formos a ver, reparem, a queda que tivemos em dezembro não foi muito maior do que esta que estamos a ter agora. Aliás, nós estamos praticamente no valor onde estávamos no mínimo de quando isto aconteceu, em que depois recomprámos imenso. Portanto, eu acredito que vamos ter aqui uma consolidação maior. Mas, claro, não esqueçam estas subidas outra vez. Esqueçam, isto não vai voltar a acontecer. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, azar. Vai conseguir certamente encontrar aqui oportunidades muito interessantes. E reparem que isto é um mercado muito, muito pequeno, que vai ter espaço para evoluir de uma forma muito mais
agressiva nos próximos anos do que propriamente outro tipo de produtos, mas não me parece, pelo menos ao nível da Bitcoin, que vamos ter esta subida, até porque, na minha opinião pessoal, e isto, mais uma vez, é a minha opinião pessoal, a Bitcoin vai cada vez mais perder a sua importância no mercado das criptomoedas e vamos assistir a projetos muito mais interessantes a terem uma maior predominância neste mercado. Mas pronto, isto para vos falar de que ainda bem que a XTB vai disponibilizar esta semana ou na próxima a Bitcoin. Aliás, vocês na DM já conseguem ver, portanto que eu tenho aqui a Bitcoin. Podem negociar o CFD da Bitcoin. Ainda bem que vem atrasado, porque vão conseguir entrar nestas quedas e vão conseguir certamente fazer aqui umas compras interessantes. Portanto, basicamente conseguem comprar uma Bitcoin inteira com 440 euros de margem. Estamos a falar de uma alavancagem de 20 vezes, ou seja, pelo preço em margem de uma Bitcoin, conseguem comprar 20. Okay? Portanto, aqui, claro, tem que ter cuidado com o tamanho das posições que abrem. Portanto, estamos a usar 8.800 euros de margem. Vamos imaginar que querem usar apenas 100 euros de margem. Vamos ver como é que ele arredonda. Portanto, arredonda para... Arredondar aqui entre os 88, vamos falar dos 132. Portanto, abririam 0,3 bitcoins. E, portanto, podem apostar na queda, podem apostar na subida. E, portanto, conseguem aproveitar estas variações. Nós, para já, ainda não vamos ter disponível na oferta. Portanto, Bitcoin vamos ter, isso é certo, portanto, ou esta semana ou na próxima. Vamos também ter disponíveis depois mais para a frente o Ethereum, o Ripple, a Litecoin e o Dash, como podem até ver aqui em baixo. Mas isto a prazo, portanto não vos posso dar uma data concreta. Já tivemos no passado, como sabem que era nosso cliente em julho, sabe disso. Acontece que a regulação mudou, e como sabem entrou em vigor agora o MiFID II, para quem está a par destas regulações, e portanto é mais difícil criar este tipo de produtos para os clientes que não seja a troca direta de moedas. Nós aqui falamos dos CFDs, até é diferente. E, portanto, a criação destes produtos é mais complicada, do ponto de vista também da gestão de risco da empresa e do cliente. E, portanto, para já o que é certo é que vamos ter Bitcoin, depois a prazo iremos ter, então, Ethereum, Ripple, Litecoin e Dash. Em relação às ações, já estamos aqui a ficar um bocadinho tarde. Eu queria falar daqui de algumas, mas muito provavelmente também ia-vos estragar a surpresa para a próxima semana. Portanto, não percam, nós vamos aqui continuar a evoluir então no nosso portfólio virtual na próxima semana, no nosso seminário especial de ações. Espero que tenha sido interessante este seminário, espero ter-vos aqui alertado para algumas ideias interessantes para este ano de 2018. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, já agora deixem-me só aqui colocar também o meu e-mail para o caso de terem aqui alguma dúvida. Portanto, quem já é cliente, não se esqueça então de ver amanhã, já de manhã, o nosso seminário das 8 da manhã. Já sabem, se tiver alguma dúvida, enviem um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Se entretanto também quiserem aproveitar estas oportunidades e tiverem algumas dúvidas em relação à abertura deste tipo de posições, com coisas, aqueles exemplos que eu vos deixo, estejam à vontade para nos contactarem amanhã, seja por telefone, seja por e-mail. Caso queiram também abrir uma conta de corretagem connosco para também aproveitarem estas oportunidades, negociarem também as bitcoins, tomem também a liberdade de enviar um e-mail ou para sales@xtb.pt ou para tiago.cardoso@xtb.pt. Podem também tirar de algumas dúvidas e falar por chat através do meu Facebook. Estejam à vontade para o fazer. Nós, por hoje, ficamos por aqui. Espero que tenha sido, então, do vosso agrado. Desejo-vos a continuação de uma ótima noite. Boa semana, bons negócios e um bom 2018 de trading para todos vós. Muito obrigado e boa noite.